Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. Mas já faz um tempo que eu não analiso nenhum conto aqui no canal. E aí, recentemente, assistindo a um vídeo de um parceiro aqui do YouTube, que é o Lucas, do canal Diário de Leitura, que, caso alguém ainda não conheça, eu recomendo bastante. Ele fez um vídeo analisando 3 contos. E eu assisti pensando, faz tempo que eu não analiso contos também, hein? Vou fazer também. Então, eu resolvi abordar um conto português pela primeira vez, da época do realismo. Eu já fiz um vídeo aqui analisando um conto de um realista brasileiro, o maior deles, Machado de Assis, o conto Pai contra Mãe, meu conto preferido. Vou deixar o link aqui no card. Pois bem, e o meu autor escolhido foi o Eça de Queiroz, grande nome da literatura portuguesa, do realismo, assim, universal. Ele que é autor de grandes obras como Os Maias, O Crime do Padre Amaro, A Cidade e as Serras, O Primo Basílio, vários outros títulos, O Mandarim, muitos títulos, gente. Uma hora eu vou trazer um ou outro aqui, aguarde. Mas a nossa conversa de hoje é sobre um conto que é um dos meus preferidos porque ele é extremamente simbólico e assim, tem várias características do realismo presentes nele. Pois bem, a conversa de hoje vai ser sobre No Moinho, de Eça de Queiroz. Bom, antes de conversarmos sobre o conto em si, é preciso dizer que eu vou comentar a história do início ao fim. Então, se você não gosta de spoilers, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que você leia o conto de forma online e depois retorne aqui. E ainda antes de conversarmos sobre No Moinho, é preciso contextualizar brevemente sobre quem foi Eça de Queiroz. Um dos maiores escritores de todos os tempos, um dos maiores escritores do realismo, um dos maiores escritores portugueses. Ele que, já mencionei, é autor de clássicos do romance, como Os Maias, O Crime do Padre Amaro, A Cidade e as Serras, O Primo Basílio, vários títulos. E ele é um escritor realista. E você sabe, o realismo, como escola literária, como escola artística, tinha como objetivo se opor ao romantismo. Então, se o romantismo falava muito sobre a natureza, os realistas vão falar sobre a cidade, vai ser uma literatura urbana. Se os românticos acreditavam num herói, os realistas vão criar o anti-herói. Criar não, né? Eles vão focar no anti-herói. Se os românticos faziam personagens que mudavam o seu ambiente, no realismo é o ambiente que molda o personagem. Se no romantismo os personagens eram bons ou melhoravam conforme a narrativa, no realismo os personagens vão ser corrompidos conforme passa o tempo. Então essas são só algumas características, tá? Isso aqui é só um breve resuminho para você não ficar perdido. E antes ainda de conversarmos sobre o conto, é preciso comentar brevemente sobre algumas características da maioria dos contos. O conto, para quem não sabe, é uma narrativa curta, não tão longa quanto o romance, não tão curta como a crônica. O conto ele tem poucos personagens, e os personagens eles se dividem em 2 tipos. Os personagens planos, que são a maioria dos personagens dos contos, porque como o conto é uma narrativa breve, não dá para desenvolver muito o personagem. E o personagem plano é aquele que começa de um jeito e termina da mesma forma. E os personagens redondos, circulares, que mudam conforme a narrativa. Esse tipo de personagem é mais comum no romance, mas acontece às vezes nos contos também. O espaço geralmente é fechado, para dar mais ênfase, dar uma tensão maior
para a história. Então, essas são apenas algumas características do gênero conto, mas a principal delas é que existe um clímax, um momento de maior tensão, que é sempre no final. Logo em seguida, o conto acaba. E essas são apenas algumas características da maioria dos contos, só para nós fazermos aqui um panorama. Agora sim conversemos sobre No Moinho, de Eça de Queiroz. Bom, esse é um conto extremamente simbólico e é por isso que é um dos meus preferidos. Eu sempre digo que a leitura de todo o texto começa no título. O título já pode sugerir muitas coisas. E o título é No Moinho. Quando a gente vê, quando a gente pensa, quando a gente imagina um moinho, a gente já pensa no seu movimento giratório, circular. E isso já pode indicar que alguma coisa vai mudar, vai acontecer na narrativa, porque os personagens chamados redondos, circulares, eles mudam conforme a história. Mas isso aqui é só uma sugestão, porque nós nem entramos ainda na história. Outra coisa, o moinho na literatura ficou muito famoso por conta do primeiro romance moderno, vamos dizer assim, que é o Dom Quixote de La Mancha. A história de um homem idealista que lutava contra moinhos achando que eram dragões. Então nós podemos talvez imaginar que o moinho possa ser uma ilusão ou que ele sugira ilusões. Mas isso aqui é só uma sugestão. Nós ainda não entramos na história. E qual que é a história? Nós temos uma personagem principal, uma mulher, Dona Maria da Piedade, e esse nome é muito simbólico. Bom, primeiro, isso aqui é um conto português. Nós sabemos que Portugal é um país extremamente católico. Então esse nome, Maria, né, que lembra, remete à mãe de Jesus, é muito comum por lá. Mas aqui é Maria da Piedade, de dó, de pena. E quando a gente conhece a história dessa mulher, a gente realmente fica até desconfortável, porque é uma mulher que sofre demais. Desde que era jovem, ela tinha uma mãe assim, ignóbia. Não sabe o que é ignóbio? Vai procurar no dicionário. Ela tinha uma mãe ignóbia, ela tinha um pai que estava sempre bêbado. Então ela assim, vivia uma vida miserável. E a primeira pessoa que apareceu querendo casar com ela, ela já aceitou. Porque era uma forma de fugir daquele inferno. Acontece que esse homem que veio casar com ela era um homem doente, era um homem decrépito. Não sabe o que é decrépito? Vai procurar no dicionário. Era um homem assim, já velho, muito mais velho do que ela. Um homem que precisava tomar muitos remédios por dia. E o nome dele, Joãozinho Coutinho. João Coutinho, mas às vezes ele é mencionado como Joãozinho Coutinho. E esse nome também é simbólico, né? Joãozinho no diminutivo, Coutinho, um sobrenome no diminutivo, como se esse personagem ele já fosse fraco. E ele realmente o é. Então você perceba aqui as várias camadas que esse conto está demonstrando ter. Pois bem, mesmo assim ela se casa com esse homem. Se casa e tem filhos com ele. Todos eles doentes, iguais ao pai. Meus amigos, eu falei que a vida dessa mulher era tristíssima. Era de dar dó. Maria da Piedade. Inclusive, muita gente na obra fala que ela era como se fosse uma santa. Porque ela era bela, educada, assim, sempre disposta a ajudar a família. Ela não tinha uma única ambição que não fosse o bem-estar familiar. E às vezes isso é uma tristeza, mas daqui a pouco a gente chega lá. Então assim, ela era tida como se fosse uma santa. E ainda voltando sobre essas questões metafóricas, sugestivas, simbólicas, o narrador descreve muito bem a casa. Uma casa fechada, sombria, porque não entrava luz solar. Uma casa que era vista como se fosse um túmulo. Quer dizer, ele descreve como se fosse um hospital, mas a gente pode pensar numa tumba, num túmulo, porque era tudo sombrio. Todo mundo ali era doente.
uma tristeza, gente. A mulher, ela sempre vestia preto. Então assim, é como se já estivesse de luto. Ela vivesse um luto. Meus amigos. Pois bem, acontece que um dia o marido dela recebe uma carta de que um primo estava chegando, hein? Ó o primo Basiliaíno, ele não, hein? Pois bem, um primo estava chegando. Um primo que, aliás, era escritor. Escritor, assim, muito famoso, muito aclamado. Adrião. Esse é o nome dele, Adrião. Um nome muito incomum, que a gente não costuma ver nem mesmo na literatura. Mas esse nome ele pode sugerir uma relação com Adão. Adão, o primeiro homem lá da Bíblia. Daqui a pouco a gente chega nisso. Pois bem, então o primo está chegando porque ele tem algumas terras ali naquele povoado e ele quer vender porque estavam abandonadas, só que ele não conhece ninguém. Ele quer pedir ajuda para esse primo, só que o primo, vocês já sabem, ele é decrépito. Ele não consegue se mover, ele não consegue andar assim. E ele fala: não tem problema, a minha mulher te ajuda, porque minha mulher, assim, Maria da Piedade, ela é uma pessoa muito prática, pragmática. É uma mulher que sabe tudo de negócios. Ela pode te ajudar. E a mulher não gosta muito disso porque um primo famoso, né? E ela ali toda recatada, ela uma mulher ali quase que camponesa e na presença de um homem citadino, urbano, famoso, escritor, poeta, aclamado, um homem que sabe falar, só a presença dele já a intimidava. Mesmo assim, ela vai. Né? Eles começam a conversar e tal. E aí, Adrião começa a achar essa mulher espetacular, como já foi descrito. Ela era bonita, inteligente, assim, uma doçura em pessoa, sempre preocupada com a família. Ele fala: poxa, assim, é um desperdício, né? Ela está vivenciando uma vida lamentável dessa. Meus amigos, vocês já imaginam o que está para acontecer, hein? Pois bem, então a mulher se sente intimidada na presença desse homem, esse escritor famoso, esse primo que veio da cidade, Adrião. Esse nome é muito engraçado. Inclusive, eu não comentei que Adrião, além de remeter a Adão, é um nome no aumentativo, enquanto o primo, doente, fraco, acamado, é João, Joãozinho, Coutinho, tudo no diminutivo, enquanto o outro é forte, Adrião, né? E a mulher, ela fala: nossa, esse homem, ele tem uma postura diferenciada, né? Mas coitada, também não conhecia outros homens, só conheceu Joãozinho. Gente, é dito aqui que a distração diária dela era costurar na frente da janela. Só que a vista era sempre a mesma. Então, assim, é uma coisa muito pacata, uma falta de experiência muito grande. E a gente pode pensar também na janela como algo simbólico, porque a janela, ela é uma porta de saída. Ela é um ponto de fuga. Então a mulher que não aguentava, quer dizer, é dito que ela aguentava, e com muito bom gosto, aquela vida. Mas a distração era ficar na janela, como se quisesse fugir dali. Pois bem, a mulher se sente assim, estranha na frente desse homem. Esse homem que ela percebe que ele é diferente do seu marido. Ele é forte, ele é robusto, ele expressa assim uma virilidade. Pois bem, e aí ela conversa lá com o vendedor, consegue vender as terras, quer dizer, ela consegue com que as terras sejam vendidas para um comprador ali da região. E aí ela começa a conversar com o Adrião e fala: você já viu o moinho? Porque ele não fica na casa deles. Ele fica na casa de um outro primo, porque é cidade do interior, né, gente? Várias pessoas ali se conhecem, são parentes. Pois bem, ela fala: você já foi no moinho? Não, ainda não. Aí ele fala: vamos agora, né? Ela: não, tá tarde. Vamos outro dia, vamos amanhã de manhã. E aí eles vão lá no moinho. Né? O moinho que é um ponto importante da cidade, só que é um lugar abandonado. Né? Embora seja bonito, sabe aquela beleza de algo estranho? Algo que não está mais no seu esplendor, mas que ainda assim tem certa beleza? Pois bem, o moinho, ele estava abandonado, o mato estava cobrindo,
as madeiras estavam podres, né? Tinha lama ali perto. Uma visão assim decadente. E isso pode indicar já uma decadência dos personagens. Por isso que eu falei que esse conto é muito simbólico. E aí eles ficam lá parados. E aí o escritor, Adrião, inclusive não comentei sobre a obra mais famosa dele, hein? Madalena, que também é simbólico, né? Madalena, que remete a Madalena, a personagem bíblica que era uma prostituta, né? E o Adrião, ele já está assim interessado na mulher do primo. Ou seja, Madalena, que pode indicar uma tentação para o Adrião. Pois bem. Então, os dois ficam lá e o escritor famoso, um escritor romântico, ele vê aquela cena e ele começa a imaginar coisas. Ele fala, nossa, bem que eu poderia me mudar para essa cidade, né? E a prima, pra quê? O que tem aqui? Não tem nada. Ele fala, mas eu poderia estar sempre à sua presença. E aí ela fica coradinha, fica vermelhinha, né? E aí ele começa a falar mais baixo para ela chegar mais perto dele e tal. E de repente o cara beija a menina. A menina não, que já é uma mulher, né? O cara beija a prima. Quer dizer, a prima não, né? A mulher do primo. Muito bem. Então, depois que os dois se beijam, eles se separam, ficam um pouco encabulados. A mulher fica brava com ele. Ela até diz uma expressão aqui que daqui a pouco eu vou ler no finalzinho do vídeo, quando eu deixo aquelas cenas em preto e branco, porque eu achei engraçado. Ela fica brava com ele e os dois voltam para casa sem se falar. Acontece que eu havia dito que esse conto é extremamente simbólico. E o moinho, ele está na parte mais alta da cidade. E esse foi o momento mais audacioso, mais ousado, mais alto desses personagens. O homem, Adrião, que beijou a mulher do primo. E aí, para voltar para casa, eles têm que descer. E a descida é uma queda simbólica. Os personagens ali no moinho, o moinho com as madeiras podres, o moinho com lama ao redor, com mato invadindo, um lugar decadente, um lugar que está em corrupção. A palavra corrupção, ela significa algo que se decompõe, tá? Os personagens ali também se corromperam. E eles descem. Eles descem e fingem que nada aconteceu. O Adrião vai jantar lá, na casa do primo. Só que ele foi nessa cidade para vender as terras. E as terras já estavam vendidas. E ele tentou seduzir a mulher do primo, mas ela não foi seduzida. Então ele partiu. Olha lá, tchau. Acontece que a mulher foi seduzida sim. E aí ela fica angustiada com isso, ela quer saber tudo sobre esse primo escritor, ela lê todas as obras dele, ela adora Madalena. Ela adora Madalena. E começa a ler não apenas as obras do primo, mas todas as obras daquele momento. Isso aqui é um conto realista. E o realista, ele vai combater o romantismo. E esse escritor era romântico. Então a mulher, assim como Madame Bovary, do Flaubert, assim como Luísa, do próprio Eça de Queiroz, do Primo Basílio, ela começa a acreditar nessas fantasias. Lembra do moinho como uma fantasia? Foi o moinho, aquele momento que gerou essas ilusões na vida dessa mulher que só vestia preto, não tinha nenhum desejo. Começou a desejar. Desejar que viessem homens como Adrião. Não era mais só o Adrião. Ela queria qualquer um. Assim como um dia ela também já desejou que qualquer um se casasse com ela para fugir daquela vida familiar que ela tinha antes de ser casada. Meus amigos. Então ela sofreu uma transformação. Lembra que eu falei lá no começo? O moinho que gira pode indicar personagens redondos que vão se transformar conforme a narrativa. Perceba como tudo está muito amarrado aqui. Então ela começa a se viciar nesse tipo de literatura romântica. E você já sabe, você leu Madame Bovary, você leu o Primo Basílio. Na verdade você não leu nada. Mas você não lê nada mesmo, né? Essas personagens, elas infelizmente sofrem por acreditar nessas ilusões, nesses príncipes encantados, nesses prazeres efêmeros. Isso aqui é um conto realista.
Ele vai mostrar assim a decadência dos personagens, a decadência como o moinho decadente. E aí acontece que essa mulher, ela se transforma. Ela, que era uma santa, inclusive, quando ela é descrita como santa, lá no início, a gente pode pensar que é uma ironia do Eça de Queiroz. Ela é uma santa que caiu, né? Ela é uma santa decadente. Porque ela que cuidava da família não estava mais nem aí. Ela que sempre socorria aos pedidos dos filhos, do marido, ela ficava com raiva porque estão interrompendo a leitura dela desses romances românticos, dessas historinhas fantasiosas dela. Ela fica nervosa, ela fica pistola. E aí ela começa a ser mal falada na cidade. E mais, ela arranja um amante. Meus amigos, a mulher se transformou. E o conto termina assim, que o amante que ela arranjou não é nem um galã, não é nem um outro Adrião. Não, é um homem decadente, um homem feio, um homem gordo, um homem sempre suado. Esse Eça de Queiroz é muito engraçado, hein? Eu adoro o Primo Basílio porque é bem engraçado também. E essa foi a trajetória da nossa Maria da Piedade. A gente começa tendo dó dela e termina tendo dó dela também nessa pro outro lado. Que engraçado. Eu vou até ler, gente, o último parágrafo. Eu já falei que aqui tem spoiler, hein? Aqui eu comento o conto do início ao fim. Então, quem não leu, eu vou ler o último parágrafo, para vocês perceberem como que a linguagem engraçada do Eça de Queiroz. Que não tem príncipe encantado coisa nenhuma. O amante que Maria da Piedade arranja, na verdade, ele é um homem odioso e sebento. O cara é cheio do sebo. De cara balofa e gordalhufa. Luneta preta com grossa fita passada atrás da orelha. O cara vai à noite às entrevistas de chinelo. Ele cheira a suor. Pede dinheiro emprestado para sustentar uma Joana. Uma criatura obesa, a quem chamam na vila de bola de unto. E unto, você sabe, é gordura. Ou seja, esse amante também tem uma amante gorda. Isso aqui é engraçado, mas também é triste. Porque a gente vê como que para sustentar um prazer ou para fugir, né, de uma realidade dura, as pessoas usam umas às outras. Isso aqui, por isso que é um conto realista, né? Além da decadência dos personagens, da corrupção que acontece, da transformação que a sociedade coloca nas pessoas, aqui nós temos uns usando os outros. Então, a Maria da Piedade abandona os filhos, que ela continua tendo filhos. O marido não morreu. Ela continua tendo um marido doente. Ela não cuida de mais ninguém. E tem um amante, que não é o príncipe encantado. É um homem feio, ceboso. Ai, que engraçado, né? E esse homem não tem a Maria da Piedade assim como uma deusa, uma santa, uma pessoa a quem ele deve valorizar. Na verdade, ele pede dinheiro emprestado para sustentar uma outra amante, também gorda igual ele, né? E aqui nós temos as pessoas umas usando as outras para suprir os próprios desejos. Meus amigos, um conto tristíssimo. Esse foi No Moinho, do Eça de Queiroz. Um conto curto, tá? Nessa minha edição, que aliás eu não mostrei desse livrinho aqui, os melhores contos de Eça de Queiroz, da edição do Círculo do Livro, antiga, as letras pequenas. Ele tem mais ou menos 13 páginas, não sei se dá pra ver, né? As letras são pequenininhas. Tem bons contos nessa coleção, tá? Mas esse aqui é o meu preferido deles. Os outros, inclusive, assim, tem o quê de romântico? Porque o Eça, eu não sei, eu não lembro se ele começou a escrever ainda na época do romantismo. Porque o Machado de Assis, por exemplo, ele começou na época do romantismo, depois se tornou o nosso maior escritor na época do realismo.
O Eça de Queiroz, que era contemporâneo do Machado de Assis, eu não sei se ele começou ainda no romantismo, tá? Mas ele tem alguns contos aqui que soam românticos. Mas esse é o meu preferido. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que tenham chegado até aqui. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Não, eu nem falei que tem umas passagens aqui que são extremamente reflexivas, que é uma característica do realismo, tá? Então, só para dar um exemplo, tem um trecho em que o narrador fala que de tão santa, Maria da Piedade parece para as pessoas da vila que é uma beata, só que ela nem vai à igreja. E aí ele diz uma coisa assim formidável, que ela não necessitava adorar santos ou enternecer-se com Jesus. Instintivamente pensava que toda a afeição excessiva dada ao Pai do Céu, todo o tempo gasto em se arrastar pelo confessionário ou aos pés do oratório, seria uma diminuição cruel no seu cuidado de enfermeira. A sua maneira de rezar era velar os filhos. E aquele pobre marido pregado numa cama, todo dependente dela, tendo-a só a ela, parecia-lhe ter mais direito ao seu fervor que o outro, pregado numa cruz, tendo para o amimar toda a humanidade pronta. Além disso, nunca tivera estas sentimentalidades de alma triste que levam à devoção. O seu longo hábito de dirigir uma casa de doentes, de ser ela o centro, a força, o amparo daqueles inválidos, tornara-a terna, mas prática. Então aqui é um realismo, né? Sem essa história de divindades, transcendência, o que importa é a sua prática. Há muitas pessoas que fazem mais bem ao mundo praticando as ações, aliás, toda ação é uma prática, né? Do que indo para a igreja, ficar rezando. O que é melhor? Você ajudar quem precisa de ajuda na sua frente? Ou ir lá pedir para que alguém, uma divindade, faça alguma coisa? Faça você mesmo. Grande crítica aqui do Eça de Queiroz, hein? Não, mas e quando Adrião, o escritor famoso, beija a protagonista, que era mulher do primo? O narrador escreve assim, hein? Cadê? Era tão dolorosa e fraca que ele soltou-a. Ela ergueu-se, apanhou o guarda-solinho, né, que é o diminutivo de guarda-sol, o guarda-solinho, e ficou diante dele, com o beicinho a tremer, murmurando: "É mal feito, é mal feito." Que linguagem é essa, gente? Linguagem do século XIX, tá? Não, mas você gostou dessa minha camisa do Berserk, do Griff, um dos personagens mais odiados de todos os animes? Mas ele não é um personagem só, tá? Ele tem duas faces. De um lado, ele é o Griff, esse homem belo, jovem, forte, que resplandece a luz, que aparece como o salvador do mundo. Mas ele também tem um lado obscuro, um demônio, Fento, destruidor do próprio mundo. Meus amigos, é igual a Maria da Piedade aqui, que começa santa e termina santa do paoco. No moinho giram as pás e o tempo vira pó. Evapora, vai-se embora, tudo parece escapar. Engenheiros do Havaí.